Olá, tudo bem? E aí, o nosso encontro diário, quarta-feira, apesar de feriado, mas como é feriado no meio da semana, eu tenho feito as minhas lives. E hoje, essa semana eu tô falando sobre gestão financeira. Então hoje eu decidi falar um pouco sobre como estabelecer o preço do meu produto ou do meu serviço. Um tema tão importante, mas que a gente dedica pouco tempo, né, para pensar sobre isso. E aí, você então que está chegando, seja bem-vindo. Espero que tenha tido a oportunidade de descansar bastante aí nesse feriado tão gostoso, assim, quer dizer, o feriado no meio da semana, a gente acaba ficando mais em casa e tem essa oportunidade para descansar um pouco, né? Então, aquecendo um pouco para quinta e sexta, uma semana meio truncada aí com esse feriado bem no meio. Vamos falar um pouquinho sobre gestão administrativa financeira. Fala, Rose, tudo bem, querida? Obrigada, tô adorando likes, corações. Muito gostoso esse nosso encontro. Eu fico aqui cada vez que eu vejo esses corações e esses likes estourando aqui na tela, isso traz uma empolgação e uma energia muito bacana. Delícia estar aqui com vocês. Muito gostoso. Fala, Fernando, tudo bem? Tava sentindo falta, fazia tempo que eu não nos encontrávamos aqui durante essa transmissão ao vivo. Vamos falar um pouquinho sobre estabelecimento de preço do meu produto ou do meu serviço. O que eu vejo que é uma das formas que a maior parte dos empreendedores utilizam para estabelecer o preço do produto ou do serviço é avaliar o quanto o concorrente está cobrando. E isso é uma das decisões mais perigosas que o empreendedor pode fazer. Por quê? Porque se você estabelecer um preço errado para o seu produto ou para o seu serviço, leva a sua empresa a quebrar, a ter prejuízo, não ter resultado e quebrar. Então é a forma mais perigosa que existe. Vamos lá, preço de produto e serviço, né, Fernando? Glenn, boa tarde, tudo bem, Eduardo? Inspirada aí num pedido do Eduardo, que me pediu para falar sobre cartão de crédito. Ontem falei um pouco sobre cartão de crédito. Falar nisso, Eduardo, vamos ter novidades aí, hein? Tô conversando com um especialista em cartão de créditos para a gente fazer um hangout só sobre esse assunto e como que o empreendedor pode utilizar de forma positiva o cartão de crédito no seu negócio. Mas hoje, então, o nosso tema é estabelecimento de preço. Poxa, mas se o jeito mais usado é o mais perigoso, que é olhando quanto os meus concorrentes cobram, qual é a melhor forma para estabelecer preço? Eu me lembro de uma empreteca, né, uma pessoa que estava fazendo empretec comigo, dona de um salão de cabeleireiros. E ela estava assim, chocada, porque ao mesmo tempo ela estava fazendo um curso de gestão financeira no Sebrae, e o consultor, o professor, passou uma tarefa para ela para definir o preço que ela deveria cobrar no salão para fazer a unha das clientes. Então, ele fez ela medir todo o gasto dela com cada um dos serviços. E ela falava para mim assim, não só na manicure, quantos um esmalte, né, um vidrinho de esmalte, contar quantas unhas, a mão de quantas mulheres era possível fazer com um tubinho de esmalte, um tubinho de base, quanto era gasto, o creme, o óleo secante, hoje em dia a lixa de unha, o kit descartável que é utilizado, né? Então, ela teve que medir quantidade de shampoo gasto para lavar o cabelo de uma cliente. E ela ficou chocada porque no fim, depois de calcular, então primeiro, você tem que colocar na ponta do lápis exatamente quanto que você gasta. Então, por exemplo, Rose trabalha com lingerie.
Ela pode comprar o produto lingerie pronto ou ela pode confeccionar uma lingerie, tá certo? Se você compra um produto pronto, você tem o custo da mercadoria vendida. Só que esse não é o seu único custo. Além disso, você tem ou aluguel, se você tiver uma loja, ou se você vende pela internet, você tem os custos para manter a sua loja funcionando, né? Pode ser um marketplace, mas você paga uma mensalidade para isso. Ou uma comissão, no caso de ser, por exemplo, um marketplace como o Mercado Livre, algum assim. Além disso, você paga a taxa do cartão de crédito, você pode eventualmente pagar a comissão para alguma vendedora. Então você tem outros custos, você tem que anotar tudo isso, é fundamental que você tenha. Então, a ideia é a seguinte: primeiro você vai colocar todos os custos variáveis. Então, o custo para fabricar o produto, no caso do exemplo do salão de cabeleireiro, quanto que vou fazer uma escova no cabelo de uma cliente, quanto que eu gasto de shampoo. Se eu vou gastar X ml, o tubo de shampoo custa tanto, você divide pelos ml, você sabe o custo de shampoo, o custo de condicionador, o custo do tempo da pessoa que lava o cabelo, o custo da água, da energia elétrica, o custo da pessoa que vai fazer a escova, quanto tempo ela gasta, qual é a energia elétrica que gasta para fazer essa escova. Uma forma de você fazer, por exemplo, esse custo de energia elétrica você pode pegar a conta de energia do mês, fazer aproximadamente quantos clientes você atende no mês. Então, na média, em termos de energia elétrica, você gasta tantos centavos ou reais por cliente. Então, essa é uma forma de você diluir esse custo. Fora isso, você tem que diluir também o custo do aluguel. Se tem comissão, a manicure, por exemplo, pode ganhar uma participação desse serviço. Então, depois que você faz todo o cálculo, você pega o custo fixo, dilui no volume de serviço que você tem, você chega no seu custo total. Você tem que acrescentar a margem de lucro que você quer para chegar no preço de venda. Esse é o caminho para você definir o preço do seu produto ou serviço. Depois que você fez isso, você então pode comparar com um concorrente, quanto que o concorrente cobra. E aí, se o concorrente cobrar menos do que você só tem algumas alternativas. A primeira é valorizar o seu produto ou serviço, manter um preço mais alto, mas pela qualidade conquistar o seu cliente. Outra para baixar o preço, você tem que reduzir o custo. Então, você vai ter que comprar um esmalte mais barato, você vai ter que encontrar formas de economizar energia elétrica, você vai ter que ganhar na velocidade do atendimento, e aí, com isso, você reduz o tempo e o custo da mão de obra, e aí, então, você pode seguramente reduzir o preço, ok? Mas se você simplesmente cobrar o preço menor do que o seu custo, você vai ter prejuízo. Quanto mais você vender, mais rápido você quebra. Isso é uma das decisões mais importantes do empreendedor. Por isso que é fundamental, e eu recomendo que você faça cursos. Se você procurar o Sebrae perto de você, eles têm um curso de como estabelecer preços, tanto do produto quanto do serviço. Você na internet hoje em dia encontra muitos cursos, então isso é muito importante que você faça essa avaliação e tome essa decisão. Por exemplo, eu hoje fui num restaurante árabe aqui, numa travessa da Francisco Morato, Morumbi, quase chegando no Taboão da Serra. Um lugar pequeno, num bairro afastado. Ele estava absolutamente lotado. Se você olhar o preço que ele cobra pelas esfirras, pelo quibe, cada prato, deve estar comparado com o preço de Almanara, ou talvez até mais caro. Lotado, 1 hora de espera e o pessoal na calçada esperando. Então, quando você tem um produto de qualidade e um atendimento, ele apareceu, inclusive o dono, o restaurante Santa Marie,
um restaurante árabe. Ele, inclusive, foi uma dos personagens de uma propaganda de um banco mostrada. Então, por que ele se diferencia? Pelo atendimento e pela qualidade do produto. É uma comida deliciosa. Então, isso atrai gente de longe para comer nesse restaurante. Então, essas são formas. Você não necessariamente vender pelo menor preço é a melhor alternativa. Pelo contrário, muitas vezes quando você cobra um preço baixo, as pessoas entendem que a sua qualidade é ruim e não estão dispostas e acabam não comprando o seu produto. Tem muita situação como essa. Fala, Rodrigo, tudo bem? Oi, Rose. Confecção de lingerie. São feitas sob medida. Deveria cobrar mais por isso? Com certeza você precisa cobrar mais por isso. Não dá para você concorrer com a lingerie de lojas de departamento ou mesmo das suas concorrentes. Porque você faz um design específico, você atende o tamanho. Tem mulheres que têm quadril mais largo, a parte de cima um peito menor, então você consegue fazer para ela um sutiã adequado. Então é super importante, esse é um diferencial, você precisa saber valorizar isso, ok? E cobrar o preço certo. Adenilson, tudo bem? Eu calculo meu preço de acordo com o atendimento que o cliente precisa. Afinal, o produto é somente o caminho da nossa conexão e da prestação do meu conhecimento como servi-lo. Eu tô errado? Adenilson, acho que essa é uma ótima pergunta, ok? Eu particularmente, eu tenho um certo cuidado, dependendo, por exemplo, se você trabalha com consultoria, se você não tiver uma coerência na hora de estabelecer o seu preço e você cobrar para o mesmo serviço em 2 clientes diferentes, preços muito diferentes que não tenham uma explicação, eu acho que isso a médio e longo prazo pode ser complicado para você. Por quê? O mundo é pequeno, as pessoas ficam sabendo, e quando o cliente que pagou mais caro ficar sabendo que você cobrou por um serviço semelhante de um amigo dele, um valor muito menor, isso pode ficar muito chato para você, a pessoa não voltar a ser seu cliente. Então, eu acho importante a gente ter alguma coerência. Por exemplo, eu no trabalho de coaching, se eu faço um atendimento de coaching por Skype, eu não tenho deslocamento. Se eu tenho que atender pessoalmente, mesmo que seja no meu escritório na Paulista, mas o tempo que eu levo para me deslocar de casa até lá, Skype eu atendo de casa e pessoalmente eu atendo no escritório. Então isso para mim consome tempo, então por isso eu cobro mais pelo coaching pessoalmente do que no coaching no Skype, entende? Então são algumas questões e alguns desafios que são muito importantes você ter essa coerência. Não dá para cobrar o preço de acordo com o bolso do cliente. Isso eu acho muito ruim, ok? Mas se você tem uma razão e uma explicação que não depende do bolso do cliente, mas às vezes o tipo de consultoria varia muito, não é? Então, por exemplo, advogado cobra por hora, e aí dependendo você trabalha um número maior de horas, cobra mais, então eu acho que tem que ter alguma coerência, alguma explicação lógica, legal? Boa noite, Márcio, tudo bem? Onde encontrar material sobre calcular preços na propaganda em rádio? Puxa, ótima pergunta, Márcio. Você sabe que eu, na época que estava com o programa na rádio, eu também tinha esse desafio, buscava uma referência e tive muita dificuldade. Uma das referências que eu encontrei na rádio que eu tinha o programa, na Rádio Mundial, dentro do meu horário eu podia cobrar o que eu quisesse. Mas entre um programa e outro, a rádio vende propaganda. Então, eu consegui perguntar para o pessoal da rádio o preço desse anúncio e isso me servia como uma base para calcular o valor. Então, a minha sugestão para você em termos de custo, você tem que avaliar se você é dono da rádio.
você então tem que avaliar todos os custos envolvidos. Se você compra um horário na rádio, você tem o custo que você paga, mais o trabalho que você faz para você desenvolver o conteúdo que você leva naquela rádio, tá certo? E isso é um custo. Então, vamos dizer, no fim, se você pegar cada programa ao longo do mês, quanto que você gasta com a rádio, você divide isso por programa. Então, dentro de um programa, você tem que ter aquele faturamento suficiente para pagar o horário e ainda remunerar o seu trabalho de dedicação para fazer aquilo. Você tem a rádio, você tem muitos funcionários, conta de luz, várias licenças, você tem que colocar tudo isso no papel e aí, além disso, você vai então diluir pelo número de minutos ou de 30 segundos, quantos anúncios você pode ter ao longo do mês na sua rádio para garantir a sua margem de lucro. Legal? Nilvia, boa noite, tudo bem? Que delícia que vocês estão aqui. Fala, Andréia, tá boa, querida? Richard, boa noite. Muito gostoso ter vocês aqui comigo. Hoje falando de um tema importante, que é como estabelecer preços. Então eu trouxe algumas dicas básicas. O mais importante é você buscar esse conhecimento. O Sebrae tem cursos acessíveis e que vão te ensinar detalhadamente como calcular o preço do seu produto ou do seu serviço. E aí, a gente, com isso, tem muito mais segurança na hora de cobrar, tá certo? E você sabe como, se você não souber cobrar o preço certo, você trabalha e não ganha dinheiro. Então, esse é um ponto fundamental. Gestão financeira pode ser um assunto meio chato, mas é muito importante. Markup, boa pergunta, Fernando. Então, markup é a margem que você vai pôr acima do seu custo. Você soma todo o custo variável e as suas despesas, e aí você vai pôr o markup, que é a margem que você quer para o seu preço. É muito comum, por exemplo, quem revende produtos, vai comprar uma roupa, uma calça jeans no Brás e revender esta calça. E aí eles trabalham com markup de 2 a 2,5 vezes, até 3 vezes o preço. Então, por exemplo, compra uma calça por 100, vende essa calça por 300. Só que isso é um risco, porque você não tem certeza de quanto custa. Porque você imagine, uma pessoa que faz isso e vende em casa, tem uma composição de custo muito diferente daquela pessoa que tem uma loja, que paga um aluguel, que paga a conta de água, luz, telefone. Então, por isso que é importante, você precisa tomar cuidado em usar o markup padrão. Aquela velha história do varejo, dobra o preço da mercadoria vendida, o custo da mercadoria vendida e você vai chegar no preço certo. Hoje não funciona mais, não tem uma regra para qual é o markup adequado. O que você precisa fazer é uma simulação. Quanto eu vendo ao longo do mês, qual é a margem que cada produto contribui, então multiplicando pela quantidade, esse é o resultado que eu vou ter. Então é isso que eu preciso para esse negócio, ou é a remuneração que eu espero, está compatível com o investimento que eu fiz, ok? Então por isso que você precisa tomar cuidado um pouco com essa questão do markup, legal? Em termos de margem de lucro, que é o faturamento, quantos por cento do meu faturamento é o meu lucro, varia normalmente de 10% a 25%. 90% das empresas ficam aí numa margem de lucro baseada no faturamento de 10 a 25%. Então, você fatura 10 mil reais por mês e você tem 10% de lucro, a sua empresa está te deixando 1.000 reais por mês de lucro, ok? Ah, não, eu trabalho com uma prestação de serviço, uma consultoria, alcanço uma margem de lucro que é diferente de markup. Esse é um ponto importante, até para... Vou só terminar essa frase e vou falar aqui um outro cuidado, viu, Fernanda, em relação a... Markup é uma coisa, margem de lucro é outra, e a gente tem que tomar cuidado com essa confusão. Então, por exemplo, eu faturo 100 mil reais, tenho uma margem de lucro de 25%, então você vai dos 100 mil, 25 mil reais por mês de lucro. Então, isso margem, é do faturamento, a gente brinca, né, que é de cima para baixo.
baixo, do faturamento para baixo. Markup é de baixo para cima. Você pega o custo, multiplica pelo markup para chegar no seu preço de venda. E aí que vem um outro problema seríssimo. Muita gente no varejo compra e coloca um markup de 100%, que significa dobrar o preço da mercadoria, do custo da mercadoria vendida. Compra aquela calça por R$100 e vou vender ela por 200. Tô tendo um markup de 100%, ok? Agora, então, se eu tô vendendo por 200, tem um markup de 100%, chega a época da liquidação e eu penso o quê? Se o meu markup é 100%, eu posso dar um desconto na liquidação de 50%. E eu ainda vou estar ganhando muito dinheiro? Será? Não, esse é o maior erro que o empreendedor faz, porque margem é diferente de markup. Quando você pega um preço de R$200, dá um desconto de 50%, você volta ele para o preço de custo de R$100. Se você computar que você tem que pagar imposto sobre essa venda, comissão da vendedora, todos os custos fixos do aluguel e de tudo mais, você está tendo prejuízo. Se você pôs um markup de 100% e der um desconto de 50%, você na verdade está tendo um prejuízo. Por isso que essa confusão é uma confusão muito perigosa e você precisa aprender todos os detalhes e como fazer isso. Você pode buscar, por exemplo, no seu contador ajuda para fazer esse cálculo, ok? Mas você tem que ter uma noção para ter certeza na hora de tomadas de decisão. Vanessa, boa noite, tudo bem, querida? Obrigada pelo carinho, fico muito feliz em saber que você tem acompanhado aí as minhas lives, é muito gostoso. O Alexandre Ferreira, tudo bem? Tá em Resende? Que bom, na praça, ai que delícia, coisa boa. Saudades, fala Nil, tudo bem? Muita saudade, Nil, quanto tempo, que delícia. Teria que saber ponto de equilíbrio, outra pergunta muito boa, Fernando. Rose, que dica legal. Adenilson, cálculo de impostos é de extrema importância, com certeza, principalmente no Brasil, que dependendo da faixa, por exemplo, do simples, a porcentagem do imposto aumenta, então isso é uma coisa muito importante. Então, só para fechar, respondendo a pergunta do Fernando, o que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é o momento aonde toda a sua receita é suficiente para pagar todos os seus custos e despesas. É o 0 a 0, você não está ganhando dinheiro nenhum, ok? Mas é o momento em que a receita paga a despesa. Esse é ponto de equilíbrio. A partir do momento em que você supera esse ponto de equilíbrio é que você começa a ter lucro. E toda empresa tem que saber qual é o faturamento dentro do mês que eu ultrapassa o meu ponto de equilíbrio, porque se você não ultrapassar aquele valor de faturamento, você não vai ter lucro aquele mês. Então esse é um cálculo super importante para você aprender a fazer na sua empresa. Legal, gente? Olha só, então essa semana tema é gestão financeira, um assunto importante, delicado, e a gente precisa encarar ele, porque o nosso negócio depende muito desses cálculos para a gente poder atingir os resultados que a gente quer. Muito bom, Alexandre Ferreira, é isso aí, ponto de equilíbrio é 0 a 0. Obrigada pelo carinho de vocês. Sônia, beijão, querida. Adenilson, Rose, Fernando, Nil, saudade, quanto tempo. Depois me conta o que você anda fazendo por aí. Vanessa, Márcio, Richard, Andréia, ó, beijo, Nilva, muito obrigada, Denilson, Rodrigo, Eduardo, Glenn, muito bom contar com a companhia de vocês, fico feliz, feriadão, aproveitem então esse resto de feriado, amanhã, 7h30 da noite, continuando sobre esse tema gestão financeira, legal? Beijo, até amanhã!